Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online, ainda, por enquanto. Hoje nós estamos celebrando uma festa muito importante. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é Celebrando Pentecostes. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 13. Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Verso 12 diz: Todos estavam atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Hoje, portanto, queridos, nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. É o dia em que o Espírito Santo começou a ser derramado sobre os discípulos de Cristo, como cumprimento da promessa feita 10 dias antes pelo próprio Jesus, antes de ser elevado aos céus. Ainda no começo, e lá no comecinho daquele momento que Jesus haveria de ser elevado aos céus, Jesus olha para os discípulos e diz que eles não se ausentassem de Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 1, verso 4. Eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Pentecostes era uma festa. Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas. Era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Eram festas instituídas por Deus. E a festa de Pentecostes, que também era chamada de Festa das Semanas ou Shavuot, era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso que tem esse prefixo penta, vem de 50 dias. Todas essas festas apontavam para Cristo. A Páscoa nos apresenta Cristo, a pessoa de Cristo, o Cordeiro que foi imolado, mas que ressuscitou e está vivo para todo sempre.
A Páscoa aponta para a nossa libertação. É a libertação de uma vida de escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Cristo. Você recorda que 50 dias atrás nós celebramos aqui a Páscoa, né? E a Páscoa marca a saída do povo de Israel do Egito, né? O Egito aqui sempre ele representa, né, espiritualmente esse mundo posto no maligno, um sistema que jaz nas trevas e debaixo de muita opressão e afastado de Deus. A celebração da Páscoa, ela reforça a nossa lembrança de que nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos desse mundo, nós agora somos livres em Cristo. No entanto, nós não podemos esquecer que ainda todos nós estamos no processo de cura, no processo de desenvolvimento, no processo em que nós somos libertos, estamos sendo libertos das prisões interiores, né, das quais nós precisamos ser livres. Nós não podemos nos esquecer que depois que fomos libertos do pecado em Cristo, nós precisamos aprender a viver agora como filhos de Deus, vitoriosos, que têm vida abundante. Estamos no processo de desenvolver o caráter de Cristo em nós. A Bíblia diz que Cristo virá buscar a sua noiva, a sua igreja, né? Mas ele vem buscar uma noiva que tem o seu caráter. É uma noiva que tem os seus valores, é uma noiva que tem a sua mente, é uma noiva que dá certo, uma noiva sem defeito. A Bíblia diz que ela é uma noiva sem mácula. Portanto, Jesus sabia que apesar de ter passado com os seus discípulos 3 anos e meio, eles iam precisar de ajuda. Por quê? Porque Jesus fala para eles com toda clareza, dizendo que ele vai enviar um outro Consolador. Jesus sabia que depois da sua partida, eles precisavam de alguém que os ajudasse. Ele estava voltando para o Pai e por isso mesmo ele diz que enviaria um outro Consolador no mesmo nível dele, a saber, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo ia cuidar dos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, ensinando-os, consolando-os e guiando-os pelo caminho. E quem ia fazer isso? Quem poderia fazer isso? O Espírito Santo. Foi ele que foi enviado, é ele que nos capacita para termos uma vida vitoriosa nessa vida. É ele que nos dá o poder para derrotar o mal. É o Espírito Santo que nos capacita a avançar a nossa vida, a dizer não ao pecado. É o Espírito Santo que nos dá os dons do Espírito, que nos capacita a sermos vitoriosos na nossa vida. O livro do Êxodo nos mostra que o povo de Israel acabara de ser liberto. Êxodo capítulo 12, eles acabaram de ser libertos do jugo da escravidão do Egito, eles agora se tornam um povo livre, mas a mentalidade daqueles israelitas ainda é uma mentalidade de escravo. Eles saíram do Egito, mas agora era necessário que o Egito fosse tirado de dentro deles. Assim acontece com a nossa vida, irmãos. Nós vimos para Cristo, somos libertos do pecado, a Páscoa representa essa ruptura, essa libertação, mas agora temos uma caminhada. Nós precisamos ser libertos daquelas amarras que nos fizeram escravos, uma mentalidade renovada. Assim nós também temos que ser livres da escravidão do pecado. Agora nós não podemos mais viver como escravos. Nós temos agora que aprender a viver como filhos e filhas de Deus. Deus estava levando o povo, de Israel a uma terra. Deus havia prometido, desde Abraão, 700 anos antes, de que ele daria uma terra, a terra de Canaã.
Mas agora eles estavam indo tomar posse dessa terra, mas como tomar posse de uma terra se eu tenho uma mentalidade de escravo? Eu preciso ter uma mentalidade de um herdeiro que tem capacidade para tomar conta, possuir essa terra. Para que uma nação exista, são necessárias três coisas. É necessário que haja um povo, e agora eles são um povo, são quase 3 milhões de pessoas. É necessário um território, eles estão indo para esse território. E é necessário leis que governem esse povo. Eles ainda não tinham essas leis, e o que acontece é que 50 dias depois, exatamente coincidindo com o Pentecostes, 50 dias depois que eles saem do Egito, primeira Páscoa, 50 dias depois, Moisés é chamado ao Monte Sinai, Deus o chama para subir o Monte Sinai, e lá em cima, Deus dá a Moisés as tábuas da lei. Deus dá a Moisés as leis que haveriam de governar, que haveriam de subsidiar esse povo, direcionando quando eles entrassem na terra do Egito, e não só quando entrassem, mas já na caminhada no deserto. Deus entrega então a Moisés as tábuas da lei, que até hoje, mais de 3 mil anos depois, ainda são a base de toda nação civilizada, democrática e uma nação que respeita os direitos humanos. Portanto, da mesma forma, nós vemos aqui 50 dias depois da Páscoa, os discípulos recebem o maior de todos os tesouros, a maior de todas as dádivas que um ser humano pode ter, o Espírito Santo. Todo crente em Jesus Cristo precisa conhecer e se apropriar do que aconteceu em Pentecostes. Por isso que você precisa conhecer, você precisa tomar posse, você precisa se apropriar do que aconteceu ali em Pentecostes. Primeira coisa que acontece em Pentecostes é que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Naquela manhã, lá em Jerusalém, o texto que nós lemos no capítulo 2 de Atos, e a multidão estava atônita, toda a cidade estava empolvorosa, porque foi assim, aquilo se espalhou, né? Aquele povo fazendo um barulho, falando em outras línguas. O verso 12 diz que eles estavam atônitos, estavam perplexos com tudo que estava acontecendo, não sabiam o que era aquilo. Alguns chegavam até a dizer, eles estão embriagados. É então que Pedro, lembra do Pedro, né? O Pedro, quando andou com Jesus, era um Pedro precipitado, mais volúvel, uma pessoa não muito confiável, né? Que estava, negou Jesus. E agora Pedro se levanta diante de uma multidão, cheio do Espírito Santo. E no versículo 15, ele diz: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. O apóstolo Pedro está confirmando, está constatando que o que estava acontecendo ali era, de fato, o cumprimento das Escrituras Sagradas, que foi profetizado aproximadamente 800 anos antes de Jesus nascer. Note que a promessa diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É impressionante, irmãos, que no Antigo Testamento o Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Então o Espírito Santo vinha, ungia alguém para uma obra específica, e ele retornava, ele não estava aqui disponível como ele está agora.
Ele não havia sido derramado, mas no dia de Pentecostes, ele foi derramado sobre toda a carne, não só sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali naquele cenáculo aguardando a promessa que Jesus havia dito para eles, mas ele foi derramado profeticamente sobre toda a humanidade. Não quer dizer que todo mundo é cheio do Espírito, não, mas todos que quiserem podem ser cheios do Espírito Santo através de Jesus Cristo, através da sua entrega a Jesus. O dia de Pentecostes é esse dia que marca o cumprimento da profecia de Joel, mas marca o início de uma caminhada que já faz 2000 anos que o Espírito Santo continua sendo derramado sobre as nossas vidas. O maior presente, a maior dádiva, o maior dom que Deus pode nos dar é o seu Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é mais do que uma força, é mais do que uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. E eu e você podemos ter relacionamento com Ele. Nós podemos ter um relacionamento de intimidade com Ele. Ele deseja isso sim. Então a primeira coisa é que em Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Em segundo lugar, o que acontece em Pentecostes é que em Pentecostes nós somos libertos para servir a Deus. Assim como através do sacrifício de Cristo, representado pela Páscoa, nós fomos libertos da escravidão do pecado, assim também o Senhor deseja que nós sejamos livres para servi-lo. E serviço, irmãos, na Bíblia quase sempre aponta para a adoração. Quando Moisés foi a Faraó, lá no Egito ainda, dizer a Faraó: olha, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que ele me sirva e me celebre uma festa no deserto. Serviço é adoração. Deus nos chama para adoração. Deus não está interessado somente, irmãos, que a gente tenha a vida eterna. Ele não está interessado somente na nossa vida eterna, porque se fosse assim, a gente convertia e já era levado para o céu, já evitava até de se desviar, né? Mas não é assim, ao contrário, Ele deseja que todos nós possamos dar muito fruto aqui na terra, até o dia que Ele quiser. Por isso que Ele nos capacita com os dons do Espírito Santo para servir a Deus e servir ao próximo. O Espírito Santo deseja uma igreja amadurecida, que tenha os dons do Espírito, mas principalmente que tenha o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22, que diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É desejo de Deus que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, sermos cheios dos dons do Espírito, mas sermos cheios muito mais ainda do fruto do Espírito, porque contra essas coisas não há lei, segundo a descrição do apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 5. A terceira coisa que acontece em Pentecostes é que em Pentecostes nós somos capacitados a obedecer os seus mandamentos. João 14,5, Jesus estava consolando os seus discípulos porque ele havia dito que ia morrer, ia ser crucificado, ia ser maltratado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos estavam tristes, evidente, e Jesus está lá consolando os seus discípulos, e o versículo 15 do capítulo 14 de João, o Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Querido, você já viu uma coisa difícil de fazer, é guardar um mandamento de alguém que você não ama? É difícil, não é? Por isso que ele está dizendo: se você me ama, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Nenhum de nós é capaz de guardar os mandamentos de Deus por nossa própria capacidade. É por isso que nós precisamos de uma capacitação sobrenatural. É uma profecia que se cumpre na minha vida e na sua, que está lá em Ezequiel, capítulo 11, verso 19, que diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos, o cumprimento da promessa que o Espírito Santo começa a ser cumprida ali no dia de Pentecostes. Esse texto de Ezequiel capítulo 11 também começa a se cumprir e tem se cumprido desde então na vida de todo aquele que crê, porque agora não é você que se esforça, não é você que está sozinho tentando, né, guardar os mandamentos, está tentando ser crente, e aí pessoas falam assim: mas é muito difícil ser crente, crente não faz nada, crente não pode, tem uma lista, e é muito difícil, é muito pesado. Claro, no braço, na nossa força, não é só pesado, é inútil, é impossível. Nós não podemos, irmãos, lidar sozinho com a nossa natureza pecaminosa. Só o Espírito Santo é capaz de nos ajudar nessa tarefa. E Ele é esse socorro bem presente. Ele é esse que está dizendo: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ele está dizendo: eu vou capacitá-lo a andar nos meus caminhos de uma maneira leve. Jesus disse: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se você está carregando um peso muito grande, estou tentando, estou me arrastando, e é tão difícil, né, permanecer, essa quarentena tem me testado ao máximo, eu não sei como é que eu vou conseguir, eu estou vivendo um momento muito difícil, não consigo. Saiba de uma coisa: Deus é aquele que faz aquilo que você não pode fazer. Confie nele. Peça para o Senhor cumprir essa palavra na sua vida. Senhor, me capacita, tira o coração de pedra, me dá um coração de carne, para que eu ande, para que eu seja capaz no Espírito de guardar os teus mandamentos, os teus juízos. João, ainda no capítulo 14, Jesus continua, ele está lá ensinando os discípulos, ele está lá consolando os discípulos, e ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Mas ainda, não somente o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar o que Jesus já nos ensinou, mas também em João 16, versículo 13, Jesus continua dizendo: quando vier, porém, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que coisa maravilhosa. O capítulo 14, verso 26 diz que o Espírito Santo é aquele que nos fará lembrar de tudo o que ele já nos ensinou. Que ele é aquele que vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos ensina tudo o que nós precisamos. Você e eu, tudo o que nós precisamos é do Espírito Santo. O relacionamento de intimidade com o Espírito Santo vai lhe levar ao lugar da presença de Deus. E esse presente nos foi dado no dia de Pentecostes. Por que é que nós celebramos Pentecostes? Celebramos Pentecostes porque é a festa do Espírito Santo. Sem ele,
as nossas obras são mortas, inúteis e vazias, sem vida. Celebramos Pentecostes porque, assim como na Páscoa, nos lembramos do nosso novo nascimento em Cristo. Em Pentecostes nos alegramos com a vinda do Espírito Santo. Nos alegramos com o batismo no Espírito Santo. Nos alegramos com o fruto do Espírito Santo que Ele produz em nós. Nos alegramos com os dons espirituais, que são as capacitações, os carismas de Deus, que nos foram doados para que a gente seja bem-sucedido na nossa tarefa de anunciar o Evangelho aqui na terra. E também nos alegramos porque estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo em nosso caráter, todo dia, dia a dia, de fé em fé. Tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com os outros. Estamos no processo, estamos avançando, estamos caminhando. Nem todo mundo, nós não aprendemos tudo de uma vez. O Espírito Santo está nos aperfeiçoando. Celebramos Pentecostes porque podemos nos aproximar dessa vida, nos apropriar dessa vida cheia do Espírito Santo, que está revelando em nós a pessoa de Cristo que está sendo formada em cada um de nós. Cada um de nós, o Espírito Santo está fazendo isso, formando Cristo em nós a cada dia. Por que celebramos Pentecostes? Celebramos Pentecostes porque o Espírito Santo está cuidando e preparando. A Bíblia usa o verbo ataviar. Ele está ataviando, é cuidar com muito esmero, com muito cuidado, com todos os recursos disponíveis. Imagina o Espírito Santo fazendo o seu trabalho. E Ele está preparando a noiva do Cordeiro para um encontro triunfal, onde todos nós veremos o Senhor Jesus face a face, naquela poderosa celebração que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Motivo de celebração, Pentecostes. Celebramos Pentecostes porque o Espírito Santo está disponível. Ela nos lembra, essa festa nos lembra, o Espírito Santo está agora mesmo disponível. Ele está pronto e Ele deseja habitar em você. Ele não foi embora, aliás, nunca mais Ele vai. O Senhor Jesus disse, Ele, o Espírito Santo, estará para sempre convosco. Que grande notícia! Eu gostaria de orar por você, agradecendo a Deus por essa bênção, por esse tesouro, por essa dádiva, por esse presente extraordinário. Que nós podemos orar e pedir e saber que essa oração é uma oração que o Pai atende, a oração que nós pedimos para que o Espírito Santo venha morar em nosso coração. E nós fazemos isso quando aceitamos a Cristo. Se você deseja ser guiado pelo Espírito, se você deseja ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo, se você deseja desfrutar do fruto do Espírito, dos dons do Espírito, do batismo do Espírito Santo, que nos é dado gratuitamente, você pode se habilitar entregando sua vida a Jesus, reconhecendo que você é pecador, que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus. E ao se arrepender dos seus maus caminhos, colocar sua confiança em Jesus, Ele é capaz de perdoar os seus pecados. E Ele pede, Ele leva, Ele te dá, Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente possa ter uma vida vitoriosa nessa terra. Eu gostaria de orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus agora. Você que quer receber desse Espírito Santo, porque, como eu falei no início, ele já foi derramado sobre toda a carne. Mas não significa que todo mundo está cheio do Espírito. Alguns rejeitam, alguns não querem. Mas a todos aqueles que o receberam, de João 12, Ele, Jesus, nos fez capazes de nos tornar filhos de Deus.
a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você gostaria de entregar sua vida a Jesus agora e se habilitar a ter o Espírito Santo como seu guia, como alguém pode rejeitar o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo prometido, o Espírito Santo capaz de fazer todas essas coisas que está à disposição do ser humano? Como rejeitar uma dádiva dessa? Mas você pode aceitá-lo, você precisa aceitá-lo. E eu quero orar por você agora. Se você é essa pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus, feche seus olhos agora por um instante. E se você está numa sala, se cada um pudesse se aquietar agora, sem se movimentar. Há uma luta, há uma guerra, uma disputa no mundo espiritual, porque a nossa decisão é importante, ela é decisiva. Nossa escolha, Deus respeita a nossa escolha. E eu quero pedir a você, se você quer entregar a sua vida a Jesus agora e pedir ao Espírito Santo fazer morada no seu coração, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, te peço perdão pelos meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me dê o Espírito Santo para me guiar. Eu não quero andar sozinho nessa vida, eu quero andar com Jesus, eu quero ser o filho de Deus, uma filha de Deus, e eu te agradeço. Eu creio pela fé que o Senhor é capaz de fazer isso. Eu recebo o Espírito Santo e declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu vou ouvir e eu vou me submeter ao Espírito Santo. Todas as coisas que Ele vai me ensinar, que Ele vai me mostrar, eu recebo desde já, pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas que acabaram de fazer uma decisão e fez essa oração pela primeira vez, quero pedir a você que escreva para nós. Você pode colocar talvez aí no chat da transmissão pelo YouTube. Mas você tem aí um QR Code na sua tela, onde você pode deixar seu nome, você pode dar uma notícia da sua decisão. Nós gostaríamos de entrar em contato com você, orar por você, quem sabe conectar você com uma célula, e gostaríamos de ter um contato, um registro da sua presença e da sua decisão. Você também que gostaria de contar um testemunho ou tem um pedido de oração, quando você abre lá nesse espaço, você tem um lugar para contar seu testemunho, registrar sua decisão ou fazer um pedido de oração. Estamos orando por você. Algumas pessoas já têm, desde a semana anterior, eles já têm escrito pedido de oração. Nós estamos orando e teremos o maior prazer de fazer isso para a sua vida, orando pela sua vida, orando pela sua casa, enquanto nós aguardamos a bendita esperança de um dia ver Jesus face a face. E o Espírito Santo, por enquanto, está nos treinando, está nos preparando para sermos essa noiva do Cordeiro, ataviada, bonita, bela, linda, sem mácula, sem rusgas, ou rugas, rusgas ou rusgas? Rugas, né? Sem mancha, uma noiva perfeita, linda, para uma festa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que nessa festa de Pentecostes você seja cheio do Espírito Santo, que você saiba que o Espírito Santo foi derramado para você, para todos nós. É uma dádiva tão preciosa, tão maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua semana. Estamos aqui na igreja durante toda a semana, né? Já tivemos aí, você já viu nossos avisos, mas se você não viu, vai lá no Instagram da igreja. Nós temos algumas
informações de como você pode se conectar. Não deixe de fazer parte de uma célula. As células ainda estão online, né? Não deixe de fazer parte. Temos notícia de muita gente que está se conectando, de outras cidades, outros países. Tem sido uma coisa, irmão, a igreja não para. A igreja não parou e não vai parar. Ela continua. Eu quero agradecer a você que continua firme. Permaneça, meu irmão. Permaneça, persevere. Estamos no tempo de perseverar, né? Continuamos fazendo a nossa parte. Continuamos adorando ao Senhor. Continuamos contando a nossa história, nosso testemunho. Continuamos fazendo discípulos. Continuamos fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Obrigado a você por continuar sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você que não viu, porventura, os nossos dados da nossa igreja, você pode ir lá no Instagram também da igreja, Igreja Mir, e lá tem os dados que você também pode fazer sua contribuição, se assim você o desejar. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Recebam todos a bênção dos apóstolos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão, as consolações do divino, precioso Espírito Santo, foi derramado em Pentecostes e está para sempre conosco, seja sobre toda a igreja de Jesus, espalhada em todas as nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Saudade de todos.